Uh, yeah. Olá, eu sou uma das acadêmicas do curso de Psicologia do Centro Universitário São Lucas, de Porto Velho. O intuito dessa gravação é discorrer e conversar sobre o tema saúde mental de crianças e adolescentes indígenas. Vão ser 2 episódios, esse é o primeiro episódio com o professor Rafael Ademir. Vamos ter no canto da sua tela o profissional Vinícius, que vai ficar responsável pela tradução instantânea para Libras. Desde já agradeço a tradução que será feita por ele. Vamos colocar o Instagram dele no finalzinho do episódio. O segundo episódio vai ser com o indígena Tiago Caritiana. Vai ser uma visão com mais propriedade, né? Vai ser uma visão pela perspectiva indígena sobre saúde mental, então vai ser muito importante a participação dele. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael para ele se apresentar de uma maneira mais... Obrigado, Kailane. Primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, com você. Você está representando o seu grupo e representando a sua turma também. E pensar, na verdade, falar que é importante essa perspectiva do Tiago, que você falou assim, realmente são os indígenas que são os agentes primários, né, vamos falar de pesquisa, são os agentes primários que, infelizmente, sofrem essas violências e esses impactos, né? Então, eu estou aqui como um especialista, como alguém que estuda e dialoga com essas populações, e não só dialoga, como tem amigos e como tem colegas e como apoia este movimento, né? E me apresentando formalmente, de forma acadêmica, eu sou sociólogo, sou formado na Universidade Federal de Rondônia e fiz um doutorado em desenvolvimento regional também pela Universidade Federal de Rondônia e trabalho com a questão indígena, primeiramente sendo orientado e depois como pesquisador, desde 2009, principalmente com impactos variados em territórios indígenas em Rondônia. E uma das questões, assim, que da minha tese, que eu defendi ano passado, eu identifiquei pelo menos 8 fatores de impacto, fatores e resultantes, e um desses fatores e resultantes, de forma dialética, podemos dizer, é a questão do impacto na saúde mental, vamos usar essa palavra, né, esse conceito, na verdade, na saúde mental. Então, assim, apesar de não ser psicólogo, eu sou sociólogo, terminando a tese, ficou algo em aberto, que é essa investigação sobre quais são os... Tá, nós temos uma invasão no território, retirada de madeira, ameaça. Vou dar um exemplo, né, genérico. Como que essa ameaça, como que essa invasão, ela vai impactar na saúde mental, né, e biológica, corporal, na verdade, né, corporal desse indivíduo. E a partir disso, estou propondo pesquisas na área de saúde mental e povos indígenas, né, que estou começando agora. Recentemente eu tive uma bolsa aprovada pela FAPERO, de iniciação científica, para trabalhar com este tema, com atendimento à saúde mental de indígenas a partir da equipe multidisciplinar. Então, assim, me apresentando, né, e reforçando e estabelecendo minha conexão com o tema de vocês, mais uma vez, apesar de não ser psicólogo... Sim. Você está totalmente envolvido com a pauta indígena. Com a questão indígena, e sim. Estou trazendo meus colegas psicólogos e meus alunos de psicologia e da área da saúde para estabelecer esses debates, né? Cada um contribuindo com a sua percepção. Interdisciplinares, né? Isso, exatamente. Isso. Deixando claro, muito bom. E deixando claro que o Tiago é apenas um recorte, né? Da perspectiva, ele não está ali falando por todos os povos indígenas, ele está falando por uma perspectiva da realidade dele, do povo caritiana, então é apenas um recorte, ele deixou bem claro isso quando fizemos... Estou ansioso para assistir. Então, eu queria que você esclarecesse a identidade dos povos indígenas, primeiramente, porque ela é bastante homogeneizada. Já começa por aí. Ela é mais homogênea do que a nossa, podemos assim dizer. Vamos lá, Kailane. Há uma grande problemática, eu vou falar como cientista, né? E aí provavelmente
eu não tive acesso, mas o Thiago falou a partir de outra perspectiva. Há uma grande problemática em se estudar povos indígenas que tem a ver com o próprio fenômeno, com a própria existência, com a própria organização desses povos. Nós temos mais de 500 povos indígenas no Brasil, e aí, infelizmente, alguns em processo de extinção e outros, felizmente, em processo de identificação, de autoafirmação, né? Então, esse número ele varia. Mas, oficialmente, 512, se eu não me engano. Nós temos esses povos indígenas no Brasil, e cada um deles vai ter uma perspectiva diferente sobre o que é identidade, o que é cultura, o que é ser indígena, tá? E outro fenômeno. Dentro dos povos indígenas, nós vamos ter perspectivas diferentes, né? Você, antes da gente começar, você falou que tinha um indígena que ele ia lá fazer um corte de cabelo e não era aceito pela comunidade, e uma tatuagem e etc. Então, assim, o próprio ser indígena, se identificar como indígena, também não é uma coisa que nós podemos dizer é mais homogênea ou é homogênea. O que eu entendo, e aí é interessante você falar assim que o Thiago ele está falando a partir da perspectiva dele, das experiências dele, mas eu também falo a partir das minhas experiências enquanto pesquisador, porque eu não consigo ter essa dimensão. Primeiro, eu não sou indígena, então não tenho a dimensão do ser indígena. Mas e eu, como pesquisador que estuda Rondônia, que estuda impactos em territórios, eu tenho aí um outro recorte também para perceber isso, né? Ah, mas o que eu posso dizer, assim, a partir de uma conceitualização e que quem está assistindo a gente entenda que isso é efeito didático, só para a gente entender. Em geral, de forma didática, os indígenas eles são muito mais coesos do que a gente. Talvez pela forma de associação de o que o Durkheim, um sociólogo, chamaria de solidariedade, né? A nossa solidariedade das sociedades pós-industriais, no qual o Brasil se encaixa, ela é feita a partir de uma função social. Então, você está aqui falando comigo porque eu tenho uma função social, eu tenho uma formação, sou um especialista. O Alex que está ali gravando e editando a nossa conversa aqui, ele está aqui porque tem uma função técnica social. Em geral, os indígenas se associam por outras questões. E esta associação, que o Durkheim chamaria de mecânica, solidariedade, esta associação ela tende a criar núcleos e identidades mais homogêneas. Aí a gente tem que entender assim que quando a gente fala de ciências humanas, né, antropologia, sociologia, psicologia, isso tende a, mas não é totalmente. Então a resposta que eu tenho para você é os indígenas, por terem outras formas de se associarem, tendem a terem uma identidade mais coesa. Mas, ao mesmo tempo, Kailane, nós temos os limites identitários, ou os limites interétnicos, né, que a antropologia debate. Esse indivíduo que ele está em contato com diversas formas de, vamos dizer assim, diversas culturas, nesse contato entre culturas, nessa fricção, né, fricção entre culturas, ele vai, ao mesmo tempo que ele, muitas vezes, né, isso mais uma vez é a teoria antropológica, que ele vai reforçar sua identidade primeira, ele vai agregar elementos dessa outra identidade. Traduzindo aqui, dando um exemplo, nós temos aqui na nossa instituição vários alunos indígenas. Então você tem o indígena que sai do território e ele vem estudar psicologia na São Lucas. Ele vai adicionar os conhecimentos da psicologia, ele vai adicionar os hábitos de um estudante de psicologia a esse elemento cultural que ele já traz na sua bagagem, né? Então, assim, este contato interétnico, contato entre culturas, é uma coisa que deve fazer a gente pensar sobre tal homogeneidade. É difícil falar essa palavra, né? É difícil. Aí, antes de eu devolver para você, será que ser homogêneo é uma característica cultural? Ou melhor, ser homogêneo é uma característica da cultura? Eu acho que ela não é. Não existe cultura homogênea. Toda cultura é heterogênea, né? Toda cultura é mista. Algumas culturas se dizem
mais puras do que as outras, mas nenhuma é. Exatamente. É porque eu ia comentar que ela é homogeneizada pelo senso comum, né? Mas é que a singularidade de cada povo tem que ser reconhecida. Exato. Exatamente. Aquela questão dos 512. Só em Rondônia a gente tem uns 35? Não, tem mais. Tem mais? 50. Por aí. Eram 52. Nós Agora, tivemos, infelizmente, alguns povos que deixaram de existir. infelizmente. Aí eu peguei, professor, uma pesquisa iniciada em 2006 pelo professor Paulo Verlaine. Ele fez uma pesquisa com o povo Carajá. O povo Carajá, eu anotei aqui só para a gente se localizar, é um povo que se situa na região do rio Araguaia e Javaí, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Engloba muitos estados. E na coleta de dados, eles fizeram com os próprios pais ou cuidadores das crianças e adolescentes e também com professores dessas crianças, né, para coleta de dados. E eles determinaram a prevalência de transtornos mentais entre crianças de 7 a 14 anos nesse grupo. E eles disseram que os transtornos, né, a prevalência de transtornos encontrada nesse povo, ela é superior a das encontradas em estudos nacionais e internacionais, em povos não indígenas, no caso, mas continua a mesma taxa, mais ou menos, se você for comparar com os estudos mundo afora, com outros povos indígenas no mundo. Quer dizer... Povos originários, né? Isso, povos originários, isso aí. Qual é a grande questão? Como eu falei na minha apresentação, eu venho com algumas inquietações na área de saúde, pensando que, na verdade, a minha pesquisa, eu não faço uma pesquisa antropológica. A minha pesquisa, que eu venho desenvolvendo aí desde 2017, de forma mais densa, é uma pesquisa com políticas públicas, né? Então, falando para quem está ouvindo a gente, política pública, em uma grande síntese, a gente poderia fazer algumas aulas só para falar sobre isso, mas é como o Estado age em direção a algo. Então, política pública para educação indígena. Então, é como o Estado, né, o governo que está ali no Estado, ele vai fazer uma ação para as políticas educacionais, para a ação educacional. Então, a minha pesquisa é com políticas públicas, ou seja, como o Estado se relaciona com os povos indígenas. E aí, como eu falei na minha apresentação, eu venho estudando políticas públicas para a saúde indígena. E levantei alguns dados e publiquei alguns trabalhos com alunos da psicologia, da nutrição, da medicina, no sentido de que a saúde indígena, e aí saúde, envolvendo saúde mental, ela é muito mais precarizada do ponto de vista de investimento, de capital humano, de recursos, de projetos. De cuidado também. Isso. Muito mais precarizada do que a saúde não indígena. Né? Pública, falando da pública, né? Então, pode falar. Aí eu fico, caraca, porque a pública para não indígena já é precária. Isso, imagine é o que eu sempre falo em sala de aula. Se você acha que é ruim para você, tente imaginar muito pior. Né? Então, nós temos, por exemplo, povos indígenas que tiveram 400%, 500% índice de mortalidade por coronavírus. Nós temos, por exemplo, hoje, aqui em Rondônia, esse foi um trabalho que eu publiquei ano passado, junto com os meus alunos e colegas. 37% dos indígenas de Rondônia estão em situação de fome extrema. Então, você imagina pessoas que não comem ali 2 ou 3 dias por semana. Então, nós temos toda uma situação de atendimento, de vacinação, de acesso a médicos, de acesso a psicólogos, né, que envolve essa questão da saúde indígena em geral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí o professor Verlaine, né, eu não tive acesso, não li esse material ainda, mas vou pegar com você para ler. Um outro ponto é que nós temos uma situação que vivem os povos indígenas de ataque. E eu acho que eu não consigo achar outra palavra para isso. E esse ataque ele vem de várias frentes. Você tem
Inclusive, a metodologia que eu utilizei para fazer essa análise na minha tese foi estabelecer de onde vêm esses ataques, né? A minha tese foi isso. Quais escalas e quais agentes. Então, você tem um ataque a esses territórios e a essas pessoas que estabelece de várias frentes. Vou dar alguns exemplos. Você tem ali um grande número de proposituras, de proposições de lei que visam diminuir os direitos indígenas. Você tem Marco temporal. marco temporal, por exemplo. Você tem a FUNAI extremamente precarizada e hoje você tem o dirigente da FUNAI, isso aconteceu ontem, ou antes de ontem, tem um áudio, todo mundo que quiser pode ouvir, o dirigente da FUNAI falando que vai autorizar a extração de madeira em terra indígena e isso é ilegal. O cara mandou um áudio para todo mundo que quisesse ouvir. Então você tem aí uma FUNAI que, além de precarizada, está alheia ao seu interesse institucional. Na verdade, seu interesse não, sua missão institucional de proteger os povos indígenas. E você tem, ao mesmo tempo, estruturas locais, regionais, que veem os indígenas e seus territórios como um atraso. Por que a floresta tem que ficar em pé? Né? Enfim, existem outros contextos, mas vamos ficar nesses três. A soma de tudo isso vai causar impactos não apenas no território, e aí depois eu quero falar sobre essa questão de território, não apenas no território, mas naqueles corpos e naquelas mentes indígenas, por vários motivos, por não saber se vai comer, por não ter ninguém para curar uma doença, por ter invasores nas suas terras, ter seus irmãos, irmãs, pais e mães ameaçados de morte ou executados. E é um luto, né? Sim. E também você tem a própria questão, eu vou falar agora da questão do território, que a perspectiva indígena, e mais uma vez, estou sendo didático e generalizando, tá? Uhum. Se a gente fosse estudar, teria que ser 1 a 1. Mas a perspectiva indígena, ela se relaciona com o território de uma forma diferente. Né? Então, quando nós olhamos para um território indígena, a gente pensa, essa floresta ela vale tantos bilhões se ela for derrubada. O indígena não tem essa perspectiva, né? Em geral. E aí, quando você ataca o território, é como se você estivesse atacando a forma dele viver, a cultura dele, as crenças dele. E aí, fazer um experimento, né? Quem está assistindo a gente. Experimente pensar que a sua cultura, que a sua visão de mundo, que a sua religião, que a sua organização familiar, que tudo aquilo que você acredita pode deixar de existir. Então você imagine como e aí mais uma vez eu não sou psicólogo para pensar essas configurações, né? Interligar, Isso, né? relacionar. Esses conceitos eu não tenho, mas eu faço um convite para quem está assistindo, quem está estudando psicologia ou quem já é formado e trabalha na área. Vamos imaginar como que isso se configura na mente de uma pessoa. Né? Então, tudo que eu acredito, tudo que eu sou, vai deixar de existir porque algumas pessoas querem ficar mais ricas. Porque não existe, isso é uma ilusão. O desmatamento ilegal, garimpo ilegal, não gera desenvolvimento social. Ele gera riqueza, ele gera aumento de renda espontânea, mas ele leva, alguns anos depois, aquela região ao mesmo índice de pobreza ou índice de pobreza superiores ao que tinha antes do garimpo. Porque esse ouro, esse minério, ele não fica no Brasil. Sim. Ele não fica na Amazônia, Sim. ele vai para outro lugar Sim. e gera uma riqueza ali. E fica ali. E fica ali. Uhum. Né? Aqui nós ficamos com destruição, gera uma riqueza espontânea, a galera vai gastar dinheiro, mas nós ficamos com destruição ambiental e geralmente, como fala a história, ficamos com uma violência maior. Então você imagina tudo isso que eu estou falando para você, para vocês, numa perspectiva de quem vive isso. Sim. Vai afetar na aprendizagem, no bem-estar, até no crescimento biológico também. Exato. Exato. Porque é um ser biopsicossocial, então é tudo. Sim. A educação indígena, eu escrevi um trabalho sobre isso. A educação indígena, ela é muito mais precarizada do que a nossa também, né? Nós já caminhamos muito na questão de formação de professores indígenas que vão fazer, por exemplo, o que a lei obriga que deve ser feito, que é ter uma educação intercultural. Eu vou citar um outro sociólogo aqui, o Pierre Bourdieu, sociólogo francês. Apesar de não saber quase nada sobre indígenas, eu vou pegar um conceito dele, né?
a criança, isso tem a ver com a perspectiva sociológica de aprendizado. A criança e o adulto e o jovem, ele aprende quando ele consegue estabelecer uma conexão entre a linguagem que ele escuta fora da escola ou fora da universidade e a linguagem do que ele escuta dentro da escola. Existe uma conexão. Que o Pierre Bourdieu vai dizer, né, o que ele vai dizer? Quanto mais a criança entra em contato com a cultura e com a cultura escolar fora da escola, mais ela consegue traduzir o que a escola está dizendo para ela. Isso vale para a faculdade, vale para qualquer outro aspecto. Na nossa legislação educacional, né, as nossas crianças indígenas têm que ter uma educação intercultural e bilíngue. Mas na prática isso é pouco efetivado. Essa prática só tem aumentado e melhorado por causa dessa formação de professores indígenas e da própria resistência do movimento indígena que está exigindo do Estado que isso seja feito. Mas, por exemplo, como eu vou fazer uma educação intercultural e bilíngue se eu dou uma aula, se a minha aula são gravadas? É gravada, aí eu transmito lá na comunidade, no território. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, como fazer algo de criar uma conexão. Criar uma conexão sem algo gravado, né? Então, assim, tudo isso que eu tô falando, na verdade eu tô jogando a bola para que vocês que estão assistindo e vocês que estão aqui possam pensar. Tudo isso causa impactos, tudo isso causa adoecimento. E esses dados que o professor Paulo vai trazer, que você, na verdade, você trouxe a partir do trabalho dele, Sim. reforçam que essas questões elas vão causar impactos nessas comunidades. Por exemplo, os Guarani Kaiowá, né? Os Guarani Kaiowá, eles têm um altíssimo índice de suicídio. Eles têm um altíssimo índice de suicídio porque as suas formas tradicionais de vida foram retiradas dele. Né? E naquela perspectiva, claro, nós estamos falando de um recorte cultural daquele momento, se o indivíduo não consegue viver naquela perspectiva, a saída cultural dele é cometer o suicídio, né? Assim como outros povos também, japoneses e outros povos fazem isso, né? Mas a grande questão é, as formas de vida dos povos indígenas estão sendo retiradas dele e como eles estão lidando com isso isso causa um adoecimento. E outra questão também eu orientei uma aluna, a Gessilene, que agora já é psicóloga, tá, um TCC dela. Nós publicamos um artigo sobre sobre formação de psicólogos para atender indígenas, né? E aí, não vou falar aqui o resultado, mas antes de a gente começar essa pesquisa, nós identificamos que existem um número baixíssimo de psicólogos para atender indígenas no Brasil, chegando a um psicólogo para cada 15 mil indivíduos. E poucos artigos sobre o assunto. Então você imagina assim, uma população onde tem um psicólogo, psicóloga, para atender 15 mil indivíduos. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, pergunto para você e pergunto para os colegas psicólogos. É possível um indivíduo, em uma semana, atender 15 mil? Não é. Ele vai atender o quanto ele conseguir. Sim. Mas nós sabemos que desses 15 mil, nós vamos ter um grande percentual de pessoas com alguma questão ali para pendente, né? É isso. É porque, não só nesse estudo, mas em outros que eu vi, a prevalência maior entre a faixa etária, entre os jovens, é alcoolismo e o suicídio. Então, o alcoolismo está muito ligado ao quê? A ligação, a cidade, né, no caso, que eles frequentam, e o suicídio também está muito mais interligado a essa violência que eles sofrem, né? Sim. Na sua cultura. O professor Ariotti, que é um médico e antropólogo, ele escreveu alguns trabalhos sobre a questão do alcoolismo, né? Aqui em Rondônia, e povos indígenas. Uma das questões, tem algumas questões que ele destaca, mas uma das questões sobre o alcoolismo, além disso que você falou, é que nós temos a biologia ela é semelhante. Sim. Nós indígenas, a biologia é semelhante. Cada um tem um perfil aí epidemiológico, isso tem como é que é? A unidade biológica, mas temos questões semelhantes.
Mas, por exemplo, os indígenas, eles não têm, muitos povos indígenas não têm ou não tinham, na época desses estudos, uma resistência cultural ao álcool. O que que é isso? Um Eu bom tenho, ponto. né, eu tenho lá um exemplo, tá? Eu tenho um tio que morreu porque bebeu muito. Eu tenho dados que são vinculados na televisão sobre alcoolismo e violência. Eu tenho vários dados, várias coisas que chegam até mim, indivíduo, participante da nossa cultura, dizendo que o álcool não é legal. E isso, né, ou pelo menos o abuso de álcool, e isso causa o que nós chamamos de uma resistência cultural. Antes de eu entrar nesse contexto, eu tenho ressalvas, né? Lacunas. Isso. Já algumas populações indígenas com contato menor, né, de menor contato, eles não vão ter essa resistência. Eles nunca, por exemplo, Vão viram com sede ninguém. ao pote. Isso, eles nunca Sim. viram ninguém morrer de tanto beber, eles Vão ficar nunca bêbado. não recebem informação com relação a isso, né? E aí eles vão ter esse problema. Além dessa questão de que o álcool ele vai tentar, entre aspas, preencher lacunas, ser elementos de reforço, né? E também tem a ver com o contato com a nossa Sim, sociedade. com a sociedade. O terceiro ponto é que essa resistência cultural, ela ou é muito fraca ou ela não existe. Então, eu não tenho nenhuma história para contar, por exemplo, de alguém morreu de tanto beber álcool. Não, vamos beber porque isso causa um relaxamento, causa alguma experiência aí de, sei lá, cada indivíduo, cada grupo vai ter uma percepção sobre o uso do álcool, né? Historicamente falando. Sempre bate nessa questão de como cada um vai ver esse assunto, né? Como ele lida com esse assunto, cada Sim, povo. Nesse estudo também ele fala que uma das coisas que pode ajudar a diminuir essa prevalência é a gente trabalhar com a predisposição que alguns indivíduos têm para o alcoolismo, para uhum, depressão, essas coisas, sim, que já é uma forma de tratamento, já é sim, você trabalhar com essas pessoas para elas não padecerem. exato. E o senhor está falando sobre a questão da função da FUNAI, isso me remeteu ao Tiago, ele falou muito disso, de a FUNAI ela está ali, mas ao mesmo tempo ela não está ali para as pautas indígenas, para o que realmente importa. Então ele se sente muito defasado. É assim, tá, a FUNAI tá ali, eu sei onde ela tá, mas ela não tá ali pra gente, para as nossas questões. Sim, Não resolve na raiz o problema, só fica rondando ele pelas beiradas, comendo pelas beiradas, sim, e sim, dizendo que tá fazendo grande coisa, que tá fazendo alguma coisa. sim. Aí ele disse, eu falei para ele que a questão de você acharia interessante alguém do seu irmão, alguém do seu povo, se formar em psicologia para tratar do seu povo? Não seria bem mais interessante? Porque ele também reconhece que a gente sempre vai ficar naquela de eu te entendo, mas eu não posso vai tentar fazer essa ligação de entender o que significa isso para aquela pessoa, mas mesmo assim você não vai saber "Tá, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que Sim, que é". Se for um profissional que entende daquela cultura, tá imerso naquela cultura, vai ser uma conexão muito mais forte, muito mais, eu acho que na problemática. sim. Para ele reconhece que, na verdade, assim, não é querendo tirar a gente de campo, é fazer essa É. junção, é Não, a fazer a ideia nunca é tirar ninguém de uhum, de campo, campo, porque, exatamente. assim, o que que, Ele queria deixar claro que do jeito que ele estava falando, não, porque eu prefiro não, os 2 seria muito isso, porque o importante. que acontece, as populações indígenas, e aí eu não estou falando que, o Thiago, o indígena E o senhor pode me específico. corrigir quando eu falar o termo errado, que eu Não, tô não tem nervosa. sem Tá problema. bom. As populações indígenas, elas, e eu falo isso como alguém que trabalha com isso, né, que está lidando com isso e mais uma vez não é indígena, é uma percepção minha. Elas Uhum. precisam de apoio e um apoio verdadeiro para essa luta, porque é uma luta, né, não tem outro verbo para se utilizar. Então, assim, vamos ter apenas psicólogos indígenas. Ok, vamos ter psicólogos indígenas, vamos implementar essa formação, abrir espaços de formação, principalmente porque deve ser ocupado, esse espaço deve ser Dá ocupado por eles, oportunidade né? também, não é só o Então, diploma. assim, e
falando dessa questão de espaço. Nós que já estamos ocupando espaços, que temos titulações, que temos pesquisas, nada mais certo, isso é uma perspectiva minha, do que abrir espaços e deixar que outras pessoas ocupem. Porque ficar assim, não, vamos falar, e vamos falar de questão indígena, chama o Rafael. Não, vamos chamar o Tiago, né? Vamos chamar o Rafael também, né? Essa perspectiva. Adorei, Então, verdade, é assim, isso aí mesmo. primeira coisa é essa. Segunda coisa é que se você tem um psicólogo, uma psicóloga não indígena que tem interesse de trabalhar com o tema, essa pessoa deve somar forças com esse grupo de psicólogos indígenas que nós estamos Uhum. formando. Então eu penso que é assim, essa questão da violência tão presente, essa questão de problemáticas e deficiências nas políticas públicas são tão reais que toda a força que a gente conseguir somar Uhum. é interessante, É né? interessante. E aí só uma questão sobre, sobre psicologia e povos indígenas, eu vou trazer a fala do Edgar Lander, e eu começo minha aula de sociologia e antropologia no curso de psicologia debatendo ele. As nossas ciências, eu falo, nossa, psicologia, sociologia, antropologia, economia, elas, isso é o Lander falando, né? Elas foram feitas para entender a sociedade industrial capitalista e o sujeito liberal dentro dessa sociedade. Para que a gente possa, elas foram feitas para isso e até hoje elas são feitas dessa forma. A antropologia pode falar povos indígenas, aborígenes, povos tradicionais, mas ela está falando a partir de uma perspectiva desta sociedade. Então, quando eu, Rafael, aqui estou falando, e eu cito Bourdieu, Durkheim, Lander, eu estou falando a partir de uma perspectiva que é ainda eurocêntrica, desculpa, capitalista, liberal, e aí quem fala que não é isso está se enganando. A realidade é essa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, e muitos intelectuais estão fazendo isso, nós temos que caminhar no sentido de romper com isso. De fazer uma perspectiva, de pensar uma formação em psicologia voltada para o povo preto, voltada para o povo indígena, As voltada minorias. para outros povos, né? Para outras culturas e Sim, formas de ser e existir. Mas isso é um movimento de rompimento. sim. Então, assim, tento fazer esse movimento de rompimento na minha área, que é a sociologia. Estou tentando. Mas aí a grande questão é que não conseguiremos fazer este rompimento sem escutar, vamos voltar para o nosso tema aqui, sem escutar os povos indígenas, né? Porque, como você disse, essa perspectiva ela é sim diferente. Essa forma de ver a realidade, de ver o mundo, ela é sim diferente. E por mais que a gente, por exemplo, eu vou atender um indígena e eu vou aplicar aqui as técnicas que eu aprendi. Elas podem funcionar porque, de certa medida, somos todos seres humanos, Uhum. né? E temos uma estrutura biológica semelhante. Mas esse indivíduo ele vai ter uma visão de realidade, de Sim, realização, de desejo, que é diferente da nossa realidade, porque fomos formados em outra cultura. sim. Então eu penso que é o seguinte, todas as ciências humanas e sociais, ou todas as ciências, mas vamos falar aqui da nossa área, elas devem sim se aproximar dessas populações, e essa aproximação não é criando eventos para ficar eu falando aqui, eu vou me aproximar dos povos Sim. indígenas. Isso, mais uma vez, isso é ilusão. Só se faz isso no diálogo, um diálogo franco e de pé de igualdade. E para isso, Acolhimento, na prática na prática. também. E para isso nós temos que sair do pedestal, dos nossos pedestais, porque quando eu vou gravar um podcast com você, estamos num centro universitário, eu tenho que falar da minha titulação, né? Sim. E aí, tudo bem, a minha titulação ela pode servir para alguma coisa positiva, mas ela não deve ser a condição para eu estabelecer conexões, ou ela não deve ser a condição, não. Ela não deve ser a ponte, o caminho pelo qual eu vou estabelecer conexões com as pessoas. Sim. Eu penso que a universidade, o ensino superior, tem que mudar nesse sentido, né? Muito. Eu achei interessante ainda no estúdio inicial que eu comentei, que ele percebeu que no povo Carajá, a saúde mental ela está muito interligada a questões espirituais. Então, a visão deles é muito mais espiritual. E eles percebeu também que
os adultos principalmente, eles quando eles têm alguma demanda interna, quando eles estão com alguma preocupação, eles vão até o pajé, que seria a liderança deles, Religiosa, né? religiosa, e vão meio que falar o que está acontecendo para que aquilo seja resolvido, e é uma demanda espiritual para eles, Sim. foi percebido no estudo. E eu achei isso interessante, porque como é espiritual, aí a gente remete ali a religião aqui para os nossos estudos, e como é que eles... Aí fica aquela lacuna de querer entender como é que... Será que eles percebem que pode não ser tão espiritual, pode ser uma coisa mais biológica? É... Ou os dois? Não, sim. Vamos lá. Sempre quando você me fizer uma pergunta, eu vou responder como sociólogo. E o Sim, sociólogo sempre vai falar dos grupos, sim. né? Essencialmente dos grupos, né? Quem faz essa transição entre o indivíduo e grupo, psicologia faz essa transição. Eu não tenho essa ferramenta. Eu sempre Sim. vou falar dos grupos. E falando de grupos, essa percepção que você tem sobre a relação entre saúde mental, bem-estar, se entender, ficar bem e Uhum, religião, ela é inerente ao ser humano, sim. né? Eu sempre falo assim, ó, quando você vai numa região que ela é muito pobre, você vai e muito precária, você vai ter ali um grande índice de duas coisas: centros religiosos e bares. E eu não tô falando isso de forma 8 e 80, né? não tô falando isso de forma preconceituosa, tô Não, falando sim. de coisas que são fatos. Uhum, Porque aquelas pessoas que estão desamparadas, que estão trabalhando muito, que não têm dinheiro para nada, que estão comendo mal, que estão com os familiares doentes e não conseguem ter dinheiro para tratar, eles vão buscar aquelas pessoas, e quando eu falo aquelas pessoas, nós também, né? uhum. Vão buscar de forma muito natural, sociologicamente falando, esses refúgios, esses mecanismos. Então, a igreja, a religião, na verdade, eu falo de igreja pensando em Idade Média, né, a Uhum. transição aí para a Idade Moderna, a igreja ela vai ter e sempre teve essa função de aconselhamento, de refúgio, Tutoria. de cuidado. Uhum. E quando a gente traz isso para populações indígenas ou outras populações, a religião vai ter a mesma função social, de trazer esse acolhimento. E Entendi. aí, Kailane, se não tem psicólogo, Não faz essa ponte. tem pajé, tem pastor, tem É, padre, sim. tem pai de santo, tem outras pessoas, E, entendeu? aham. E às vezes funciona. Funciona. É a questão deles, né? Se você parar pra pensar que a sociologia e a psicologia têm aí 200 e tantos anos Sim. A deles tem de mais. existência, A e a deles religião tem tem quanto mais. tempo, né? Desde quando tem, Aham. segundo Freud, desde quando o primeiro ser humano sonhou, existe religião, pensamento religioso. E deve ser algo muito forte. Acho que é uma comunhão bem. Tem um documentário Eu acho muito na interessante Netflix isso. chamado Ex-Pajé. Hum. Ex-Pajé. Quem tá assistindo a gente, eu recomendo, fiz até propaganda, né, mas, né, Vai assistir estar na descrição. assistir Ex-Pajé, porque fala justamente, dessa conexão, né, de um grupo indígena, e assistam para você saber qual é, e aí, né, Hum. não vou dar spoiler, mas é bem próximo de nós, de um povo indígena que entra a igreja dentro do território e o pajé está ali com o líder religioso Uhum. cristão, né? E esses conflitos de quem vai acolher, de quem vai falar, porque o líder religioso ele também dita, né? Uhum. Dita norma, dita Uhum. regra. E aí o documentário é sobre isso, como essas religiosidades diferentes são percebidas por É. aquelas E o sofrimento populações. psíquico do próprio pajé também em pauta, né? É. Exatamente. Agora eu vou falar sobre uma visão também de uma indígena, Rafaela Sandoval Coxini Carajá, do mesmo povo. Ela finalizou o curso de Direito dela da UFG, pegando a questão da pauta saúde mental no contexto indígena para o TCC dela. Uhum. E ela disse que o mais importante seria profissionais da saúde que sejam indígenas também
E ela falou que é necessário a gente pegar, entender a saúde mental a partir da perspectiva de cada povo, para Uhum. fazer essas conexões. Então, basicamente, ela reforça o que a gente já estava aqui Sim. tratando, conversando. E esse é um grande dilema, porque, por exemplo, É um dilema. políticas públicas elas têm que ser generalizantes, porque eu tenho que pensar lá para o Brasil inteiro, e ao mesmo tempo elas têm que ser específicas em cada povo, né? Então, o que esqueci o nome dela. É a Rafaela. Rafaela Rafaela. O que a Rafaela vai Sandoval. chamar a atenção é justamente nessa perspectiva de que cada povo indígena, e ela vai falar a partir do local dela, enquanto indígena e enquanto pesquisadora, cada povo indígena vai ter uma percepção do que é bem-estar, do que é bem viver, do que é estar bem, né? E na perspectiva social e mental e biológica, assim, corporal, né? Porque a mente também é biológica, na minha concepção. Ah, e cada povo indígena vai ter essa percepção e as políticas públicas têm que ser pensadas a partir disso. Mas aí qual é a grande questão? Isso tem que ser percebido e apontado a partir de uma grande movimentação. Porque hoje no Brasil nós mal conseguimos fazer o básico de políticas públicas para a saúde e para a educação indígena, né? A gente, como você mesmo disse, como o Thiago, na verdade você trouxe a palavra do Thiago, né? A política pública está ali, mas ao mesmo tempo os indígenas percebem que ela não está. E nós pesquisadores também percebemos que ela não está, né? Então assim, por exemplo, escrevi um trabalho e mandei para aprovação, espero que seja aprovado, com um amigo meu, dois colegas, uma é contadora e o outro é economista, e fizemos uma análise do orçamento da FUNAI, né? E hoje, por exemplo, um dos resultados desse artigo, desse trabalho, é que o orçamento da FUNAI que foi executado esse ano, ele é igual a que foi executado em 2004. E em 2022 o planejamento orçamentário é que seja ainda menor. Esse mesmo resultado nós aplicamos no orçamento da saúde indígena. Então você imagina que hoje, no Brasil, nós temos um valor orçamentário colocado nessa política pública, nessas políticas públicas, né? E lembrando que o orçamento da FUNAI se divide em diversas políticas, né? Sim. Que é menor ao que era executado em 2000, menor não, igual ao que era executado em 2004, e que ano que vem vai ser menor do que era em 2004. Só vai diminuindo. Isso. Então, o que nós temos que pensar? Que isso que o Thiago vai colocar, que a Rafaela vai colocar, tem que ser um processo de luta. E eu penso que essa luta, e aí vou fazer uma chamada aqui, Não é só pela saúde mental. e não é só dos indígenas. E não é só dos indígenas. Ele falou que a pauta indígena, ela é uma pauta que defende todo mundo. Exatamente. E é uma pauta que a psicologia deve defender. Exato. Não é eles, os indígenas, não, a gente tem essas pautas aqui, não, é de todo mundo, porque eles defendem todo mundo. Eu falo isso, que os indígenas estão morrendo, estão sendo executados, ou morrendo de fome, ou se matando, ou sendo executados por nós. Porque se E você eles defendem a gente também. Isso, se você pegar hoje o mapa de Rondônia, em qualquer satélite, em qualquer base de dados aí, o que tem de floresta em pé Ele comentou isso também. protegendo os nossas nascentes de rios e evitando que a gente tenha um aumento de temperatura maior do que a gente já está tendo, são territórios indígenas. Porque as unidades de conservação federal também, mas as unidades de conservação estadual só existem no papel, né? Isso é muito triste. Então, assim, os indígenas estão defendendo a nós, e nós estamos nas redes sociais atacando eles. Ele é muito, ele tem Instagram, TikTok, tem um canal no YouTube, ele é bem ávido, e ele comentou um pouquinho da adolescência, da infância dele, que ele não gostava de ir para a escola, porque era um ambiente muito hostil para ele. E ele também, a questão da identidade indígena dele, ele não gostava, né, de se denominar indígena. E naquela época ele falava índio ainda. Ele ainda não tinha essa noção de identidade propriamente dita. Ele renegava um pouquinho. Ele sofreu também muito bullying na escola. Então, como isso, e também a questão do ambiente familiar também, com as questões de identidade
de orientação sexual. Uhum. Então, e somado tudo isso, ele percebe, hoje em dia, ele reconhece a somatização dessas violências, Sim. como isso influenciou na adolescência dele, nessa transição de criança para adolescente, de adolescente para adulto, na identidade, na personalidade dele. E ele comentou um pouquinho também que recentemente, faz um tempinho mais de tempo, que ele teve acompanhamento psiquiátrico, que ele, hoje em dia, graças a Deus, ele não toma mais remédios, né? Uhum. Mas que ele reconhece essa trajetória que levou ele a isso. Então, é um relato muito forte, que eu queria encerrar aqui com ele, e agradecer muito a sua participação, professor. Vamos colocar o seu Instagram no Pode ser. cantinho da tela, e o senhor pretende postar esse material em algum Sim, no lugar? meu canal, o Já faz seu Caracol. bajar aí. É o Caracol, professor Rafael, um canal que basicamente eu falo de duas coisas, de ciência e de políticas, né? Não de política partidária, mas de políticas em geral. Uhum. E quero agradecer ao convite e dizer assim que estou muito feliz porque eu e o Thiago nos adicionamos nas redes sociais Ele é e muito legal. estabeleci mais uma conexão aí. E é isso. Obrigado Muito e estou sempre à obrigada. disposição. Convidamos vocês para assistir os 2 episódios. É muito importante que você assista os 2 para entender propriamente o assunto por 2 viés, e principalmente o do viés do Thiago Caritiana, que é importante. Então é isso, muito obrigada.